as águas tranquilas, irmão. É a palavra do Senhor. Olha. Glória a Jesus. O conjunto Exército de Cristo, cumprimento a igreja, para Pai e Senhor. Tínhamos adorar o Senhor, uma vez tínhamos até pedido para nos cantar um hino lá, mas estamos um pouco, um número reduzido, nós temos 2 membros que vão tocar, precisam tocar, né? Vamos cantar um outro hino, né? Vitória chegou. Quero pra você que tudo acabou. Prova que venceu e deixa na dor. Essa não é prova de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceito sua derrota, não se desespera. Espera no Senhor, não marca sua vida. A última palavra ela não vem do médico. Vem do advogado, ela vem do Jesus. A última palavra ela não vem do médico. Vem do advogado, ela vem do Jesus. Você olha no relógio, vê passando a mão. Você olha, você fica, vê contar irmão. Meu irmão é na angústia que veste sua bola. Hoje é preparo um pouco pra sua vitória. É os seus amigos viram a sua cola. Disseram não vai vencer, agora se enganou. Mas não esquece que ele é fiel. Como posso duvidar que a vitória chegou? A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida e só me avisou. Chegou, chegou o tempo de cantar e chorar mais noite. Chegou, a realidade que quer acabou. Chegou, Deus entrou na sua vida e chorar. Não aceito a derrota, não se desespere. Espera no Senhor e marca sua cruz. A última palavra ela não vem do médico. Vem do advogado, ela vem do Jesus. A última palavra ela não vem do médico. Vem do advogado, ela vem do Jesus. Você olha pro relógio, vê passando a hora. Você olha, você diz que eu vou escutar meu irmão. Meu irmão é na angústia que esse seu corre. Ele até parou um pouco pra sua vitória. É os seus amigos viram a sua prova. Disseram não vai vencer, quase se enganou. Deus promete, não esquece que ele é fiel. Onde posso dominar, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida e só me avisou. Chegou, chegou o tempo de cantar e chorar passou. Chegou a prosperidade que já acabou. Chegou, Deus entrou na sua vida e vitória. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Aleluia. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você cantar. Quando vai chegar
Aleluias. E ali ele desce para a casa do oleiro. E quando ele chega lá, que ele vê o oleiro trabalhando no vaso, né? Ele vai entender o que Deus quer dizer exatamente com ele. Porque ele vê ali o oleiro trabalhando no vaso e de repente o vaso ele quebra nas mãos do oleiro. Aleluias. O vaso se quebra, mas está nas mãos do oleiro. Aleluias. E ali ele continua o seu trabalho. E Jeremias continua prestando atenção naquela obra, naquele trabalho que ele está fazendo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que o oleiro ele faz outro vaso. Daquele vaso que se quebrou nas suas mãos, ele faz o outro vaso conforme a vontade dele, conforme ele quer fazer o vaso, do jeito que ele quer fazer, ele faz o vaso, diz a Bíblia. Glória a Deus. Aí Deus fala para Jeremias: ó Jeremias, não poderei eu fazer, aleluias, com vocês, com o povo de Israel, do jeito que esse oleiro fez com esse vaso. Eu posso trabalhar, eu posso fazer. Aleluia. E Jeremias, ele entendeu a mensagem de Deus. Ele entendeu a mensagem de Deus porque Deus queria fazer exatamente como o seu povo. Glória a Deus, como o oleiro fez aquele vaso. Aleluia. O vaso que ele estava fazendo, ele se quebrou. E ele continuou trabalhando, continuou fazendo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele fez outro vaso conforme ele queria fazer. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Se nós deixar Ele trabalhar, aleluias, glória a Deus. Você pode até estar quebrado, você pode até estar cansado, você pode até estar triste, angustiado, com vontade de voltar para trás, de olhar, aleluias, glória a Deus, achando que não dá mais. Aleluias. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele sabe como trabalhar a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Ele vai tirando tudo o que Ele não gosta, que Ele não quer. Aleluias. Ele vai tirando toda a impureza. Aleluias. E vai nos santificando, vai nos enchendo da sua graça. Glória a Deus. Quando você perceber, você está, glória a Deus, você já não está mais triste, você já não está mais
angustiado, você não já não está mais pensando em voltar para trás. Glória a Deus, a sua vontade é de prosseguir avante. Aleluia, a sua vontade, glória a Deus, quando você começa a se lembrar das promessas que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que ele falou, ele disse para Josué, aleluia, Josué, tem bom ânimo, glória a Deus, tem bom ânimo, porque se tu tiver bom ânimo, tem coragem, aleluia, eu não vou te deixar, aleluia, e tu vai ser a pessoa, vai ser o vaso que eu vou usar para levar esse povo, glória a Deus. Como eu disse para Moisés e falei para os vossos pais, que ele disse que iria levar eles para uma terra que manava leite e mel. Glória a Deus, ou seja, uma terra próspera. Glória a Jesus. Que eu disse que iria levar, eu vou te usar. Aleluia. E você vai fazer com que esse povo chegue até a terra. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele vai além da medicina, amém? A dor e procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor
vamos nos conhecendo aos poucos. Nós mesmos, seres humanos, a gente precisa conhecer um ao outro. Você só vai conhecer o fruto de uma pessoa se você conviver com ela. Aí devagarzinho você vai vendo, essa pessoa não gosta de comer arroz, né? Essa pessoa não gosta disso, essa pessoa não gosta daquilo, porque você vai aprendendo a lidar e conhecer a pessoa. Alguém diz, meus irmãos, que a eternidade será pouco para nós conhecermos ao nosso Deus, e eu acredito que é verdade. Tendo em vista que o nosso Deus é infinitamente mais, o nosso Deus ninguém pode sondar, esquadrinhar, ninguém pode, louvado seja o nome do Senhor, ter essa facilidade com Deus. Hoje nós iremos falar sobre o nome de Deus. É interessante nós pensarmos isso, meus irmãos, um pouco, analisarmos os nomes em que Deus se revelou na Bíblia por diversas vezes. Nós vamos pensar que nas culturas antigas, os pais eles davam os nomes aos seus filhos e tinham um propósito em dar o nome. O nome sempre teve uma importância. Primeira importância, ela representava um caráter ou alguma coisa que aquela pessoa queria que a outra representasse. Quando Jesus recebe o nome de Emanuel, ele dizia Deus conosco. Então o nome tinha um propósito singular daquele a quem dava o nome. A ideia do pai era: o meu filho vai ser abençoado. Quando José recebe seus filhos e dá os nomes, ele dá um nome com um significado, Senhor me fez prosperar na terra da minha humilhação. Quando Isaac, que é o filho do riso, Isaac quer dizer riso, Sara riu quando o anjo disse que ela teria um filho, então depois o nome dele vai ser Isaac. Então, quando nós paramos para pensar nisso, todos os nomes bíblicos, eles têm um sentido, eles têm uma operação por trás, eles têm um caráter a dar continuidade. E como não pensar, então, no caráter do nome de Deus? Nós crescemos escutando o mandamento dizendo: não tome em vão o nome do Senhor nosso Deus. Só para nós termos uma ideia como isso é importante, muitos de nós já estamos há tempos dentro da igreja, não atentamos para uma doutrina como essa, de o nome de Deus, a importância do nome de Deus, o poder que há no nome de Deus, e como Deus se apresenta para o seu povo. E o que me chamou a atenção nessa busca é isso, essa pluralidade que Deus se apresenta ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço mais uma vez os irmãos um pouco de paciência para nós termos uma busca que é um estudo um tanto grande, mas eu quero deixar resumido o máximo para trazer para você edificação. O intuito da doutrina é que você aprenda a lidar com Deus, é que você aprenda a ver Deus no seu dia a dia, nas suas circunstâncias, porque Ele vai se apresentar a você. E aí, quando Ele se apresentar, se nós guardarmos no nosso coração a palavra, nós vamos nos lembrar do momento em que a palavra nos ensinou que Deus está se apresentando. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Por exemplo, a palavra original no antigo, no passado, sobre Deus, era El. Aplicava-se a todas as deidades do passado, dos antigos tempos. Isso a todos os povos e a todas as deidades, a todas as divindades. Deus, porém, Ele não coloca nome a si por causa de um capricho, para contender ou debater com alguma deidade, algum Deus. Não. O propósito dele colocar seu nome é que aqueles que o adorem identifiquem quando ele chega no ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o maior propósito, Por exemplo, a primeira vez que nós vamos fazer menção aqui, como esse Deus que se revela, e Ele se revela dando um nome, como por exemplo em Gênesis capítulo 33, versículo 20, Ele se apresenta como Deus de Israel. Ele diz: eu, Deus de Israel. Nós vamos ver esse momento especial. É importante você atentar um pouco para ler isso. O versículo diz, versículo 20: levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, aí vírgula, o Deus de Israel. Ele disse: eu sou Deus e sou Deus de Israel. Então ele deu El, Deus. Duas vezes ele se apresenta como o Deus de Israel, confirmando ali, louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, esse nome forma muitos termos descritivos, compostos como
Deus é o do conhecimento. O nosso Deus é o Deus do conhecimento. Ou seja, ele se apresentou e aí disse ao eu sou Deus do conhecimento. Quando Jesus falou lá em Apocalipse, ele disse, eu conheço as tuas obras. O nosso Deus conhece, meus irmãos, ele é o Deus do conhecimento. Aleluia. Ele se apresenta em Salmos 29, versículo 3. Diz, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O Deus é o do conhecimento. Perdão, eu disse errado. É 1 Samuel 2, 3. Não multipliqueis palavra de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E é por ele as obras são pesadas na balança. Quem foi que disse isso? Foi Ana. Ana, no momento de aflição que nós conhecemos, e as irmãs bem conhecem, já foi muito pregado sobre Ana. E Ana está sofrendo aquela perseguição, e ela é humilhada, e ela é maltratada, e ela é perseguida, mas no momento certo ela viu que Deus conhecia todo o quadro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Deus conhece tudo que está acontecendo em volta de mim e em volta de você. Ele tem conhecimento. Nós falamos na semana passada que Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E por isso Ele tem conhecimento, não só um conhecimento externo, mas a palavra nos ensinou que Ele conhece o íntimo, o interior. Ele conhece o profundo e o escondido. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós estamos adorando nessa noite. É esse Deus que nós nos relacionamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No Salmo de número 29, versos 3, como eu falei, ele se apresenta como o Deus da glória. E aí o salmista vai dizer que a voz dele ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. Aleluia. Ei, meus irmãos, nosso Deus é majestoso. E é interessante nós conhecermos esse Deus que nós estamos servindo. Ele é Deus de glória, Deus majestoso. Eu quero que você vá juntando as informações, por gentileza. Nós iremos chegar em um momento que as Escrituras começam a revelar esse Deus muito forte. E em momentos em que Ele também se revela a mim e a você particularmente. O Deus é o da salvação. Nós estamos usando o termo em que Deus se apresenta para alguém no Antigo Testamento. E Ele se apresenta como Deus que vem trazer solução para o problema. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 12 e versos 2, ele diz, eis que Deus é a minha salvação. Aleluia. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia que em Deus encontraria salvação para os seus apertos. É por isso que quando ele está salmodiando, e muitas vezes ele vai dizer, Senhor, eu não espero o meu auxílio de homens, mas eu espero de ti, é para o alto que eu olho. Ele sempre vai falar sobre isso, porque ele entende que o Deus que ele serve é um Deus que salva o homem dos seus momentos de aflição. Ei, quando eu e você tomamos essa confiança no íntimo, quando eu e você não temos isso só de ouvir, oh, meus irmãos, a nossa fé aumenta nesse Deus. Nós dizemos assim, eu tenho certeza. Nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ei, pode ter certeza de uma coisa. Se o meu Deus não vier me salvar, mesmo assim, eu ficarei aqui firme, fiel à fé que eu proclamei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda que Ele não me salve aqui, mas Ele me salva lá em cima. Louvado seja o nome de Jesus. Confiar nisso. Hoje eu recebi eu mando sempre umas mensagens para os irmãos, e para todos da minha agenda sempre eu mando. E aí uma pessoa me disse, olha, eu estou para não suportar mais. Tem dias que dá vontade de eu desistir, tem dias que essa pessoa que talvez tirar a sua vida. E eu falei para ela que o nosso Deus é refúgio, é socorro, que o nosso Deus, aleluia, alivia a alma do homem, que Ele tem esperança,
que Ele tem palavra de vida eterna, aleluia, que Ele nos mostra a vida real. Tem aquela pessoa que diz, mas para falar assim é muito fácil. Claro que, coitada, ela está num momento de crise, né? De dificuldade, e eu fiquei pensando como é bom quando nós temos essa intimidade com o nosso Deus, como é bom quando nós conhecemos e nos relacionamos com o nosso Deus, como Ele é, sem nós imaginarmos coisas, aleluia, não, nós o conhecemos, o nosso Deus é Deus de salvação, o nosso Deus atenta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o seu povo, aleluia, por isso, meus irmãos, glória a Deus. O El também, meus irmãos, da vingança. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa parte, porque é muito importante, porque volta e meia a gente encontra alguém querendo se vingar a si mesmo, né? Querendo devolver alguma coisa, querendo ferir alguém, mas o nosso Deus, é interessante olhar isso, o salmista no Salmo 94, versículo 1, ele diz assim, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ô meu irmão, o inimigo está te ferindo, está te perseguindo, está jogando pedrada, mas a vingança pertence a Ele. Entrega tudo nas mãos dEle, Ele vai resplandecer, e quando Ele resplandecer, ô glória, o inimigo cairá por terra, louvado seja o nome do Senhor. É só um período, é só um tempo, mas toma cuidado, não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor, mas dá lugar à ira, porque diz a palavra minha a vingança. E também diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a tua ira, ou quando se irá não peque, por quê? Não vou querer me vingar. Se eu me irar e eu pecar, é porque eu quis a vingança, eu desejei vingar-me. Então, deixa um parênteses para que você entenda, o Senhor pertence à vingança. Não importa o que digam com você, escute, na caminhada cristã, muitas vezes, meus irmãos, a gente às vezes é mal compreendido, às vezes a gente é mal entendido, às vezes a gente quer fazer o bem e as pessoas interpretam como sendo mal e começam a falar mal, e começam a dar pedrada, mas aí a gente entrega ao Senhor e Ele uma hora ou outra Ele faz como fez com Paulo, resplandece aquela luz na frente do caminho, Paulo vem e cai do cavalo. Aleluia, não te preocupa não, meu irmão, minha irmã, só entrega ao Senhor, que uma hora dessa luz dele vem, quando a luz dele vier, aleluia, aquele que estava sendo usado para te perseguir, para te maltratar, vai cair do cavalo também, porque a luz eterna vai tirar dos seus olhos das escamas, ele vai dizer, o que eu estava fazendo errado, eu estava perseguindo a igreja, eu estava perseguindo, estava matando os irmãos. Você está entendendo nessa noite? Esse é o Deus que nós servimos. É importante nós conhecermos, Ele se apresenta dessa maneira. Ele se apresenta. Deus é o da grande e terrível. Neemias 1:5. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a maneira como Deus se apresentou em visão para os profetas. Deus está se revelando em visão ao profeta. E Ele diz, eu sou o Deus terrível. Glória a Deus. Grande e terrível. É o nome que ele apresenta a ele. Glória a Deus. E é interessante nós olharmos o contexto, porque em todos esses momentos do caráter de Deus, todas as vezes que Deus se apresenta em uma determinada situação, revela no nome dele o caráter dele próprio, daquilo que ele é, daquilo que ele proporciona, daquilo que ele tem autoridade para fazer. Então nós citamos alguns nomes aqui, e todos eles ele se apresenta dizendo, eu faço tal coisa, eu sou Deus que opera assim, assim, assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Neemias 1:5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias também, em outros momentos, vai enaltecer esse Deus no capítulo 4, versículo 14, no capítulo 9, no versículo 32, também Daniel, capítulo 9, versículo 4. São referências desse nome tão glorioso. Outro sinônimo, meus irmãos, desse nome El, já se torna um pouco maior. É o Eloam, ou Elohim. É usado em um paralelo com rocha ou refúgio. Deus se apresenta e diz, eu sou a tua rocha. Em outro momento ele vai dizer, eu sou o teu refúgio, Elohim. Oh, glória a Deus. É por isso
isso nós vamos ver Davi, que ele já tinha se encontrado com esse Deus. E ele disse: Senhor, tu é a minha rocha, tu é o meu refúgio, em ti eu confio, porque tu é o Deus da salvação. Você vai ver os salmos salmodiando e dando as características do nome glorioso desse nosso Deus. Nós começamos a entender, meus irmãos, que a nossa oração, a nossa adoração, a maneira de nós falarmos com esse Deus vai aumentando. Já não é mais só uma, ó Deus, sem um sentido. Tu é Deus que opera tal coisa, tu é Deus que faz tal coisa, tu é Deus rocha, tu é Deus eterno, tu é Deus tremendo, tu é Deus vingador, aleluia, tu é Deus, aleluia, que opera maravilhas, aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Uma coisa maravilhosa é conhecer esse Deus tremendo, meus irmãos. Então ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 32, 15. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te e deixou a Deus, a quem o fez, e desprezou a rocha da tua salvação. Aqui é um momento em que, no livro de Deuteronômio, Moisés está relatando uma situação em que alguém, depois de estar na rocha eterna, engordou, cresceu, ficou forte, ele começou a dar coices no Senhor e esqueceu que Ele é a rocha eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a ideia aqui é apresentar esse Deus e como Ele age e como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O salmista também no Salmo 18, versículo 31, é uma referência. Isaías 44, 8. Glória a Deus. Está dando para continuar, meus irmãos? Está dando sono não, né? Paciência, já vai sair daqui, viu? Os que se refugiam nele descobrem que Eloã é um escudo. Aqueles que se refugiam nesse Deus descobrem que Ele é um escudo. Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa derivação está nele. Ele é escudo para quem nele confia. Você confia nele? Você confia mesmo? Aleluia. Ei, tem que confiar mesmo, meu irmão. Tem que vir para Ele. Aquele que vai para Ele vai descobrir uma coisa interessante. Ele é escudo, meu irmão. Ele protege. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Mas em contrapartida é um terror para os pecadores. Esse nosso Deus, meus irmãos, também se apresenta para o pecador de forma inversa, de forma diferente. E é interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque nós vamos ver Deus visitando pecadores, sim ou não? Eu mesmo estava nas trevas e o Senhor veio me buscar lá. E lá eu ouvi a voz dele. E lá eu me arrependi, lá eu me converti. E qual pecador, aleluia, o salmista no Salmo 50, versículo 22 está falando? É aquele que não quer, é aquele que rejeita, é aquele que toma ódio, toma ira do Senhor. Quando a palavra é ministrada, ele se enaltece, se engrandece. E aí, contra este pecador, a palavra diz assim: ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Deus se apresentando por meio do profeta, por meio do salmista, ele diz: olha, vós que deixaste Deus, e deixaste porque quiseste. Ei, meus irmãos, eu lembro-me como hoje, quando eu me afastei do Evangelho. Eu era novo convertido e uma seta me pegou e eu me afastei. E me afastei, e assim que eu me afastei, peguei minha Bíblia, joguei em cima da estante e passei alguns dias com ela lá guardada. Aí quando eu estava sozinho em casa, eu digo: vou abrir aqui essa Bíblia. Quando eu abri a minha Ezequiel, não lembro qual era o capítulo, só lia aquela parte, parece que só tinha um versículo: eu estou irado contigo. Tranquei a Bíblia em gelo. Me enchi de temor, de assombro, de medo. Fiquei assombrado porque eu vi que Deus estava irado comigo. Por quê? Porque Ele usou o profeta de noite na minha casa e disse: eu fiz de tudo para você não sair da minha presença. Eu usei meus servos, eu fui a você e foi meu. Se um homem sai da presença de Deus, mas rejeita Deus, mas Deus vai lhe encontrar ele antes de sair muitas vezes. Aleluia. Deus fala, Deus fala, Deus fala, porque Deus é Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Porém, aqui
esse pecador disse: eu não quero saber. Endureceu o coração para Deus, deixou a raiz de amargura descer ao seu coração e se contaminou-se com fermento maligno. Cuidado, meus irmãos, com o fermento, meus irmãos. O fermento, ele chega na gente, parece até uma coisa boa, mas não é não. Ele traz grandes danos para a nossa vida. O salmista no Salmo 114, versículo 7 também diz sobre isso, sobre este Deus que, de contrapartida daquele que não o quer, se torna, vai para dentro, debaixo da ira de Deus. Salmo 139 e versículo 19. Quando Deus está falando que é onipotente, é poderoso para trazer juízo sobre o mundo dos ímpios, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É interessante nós olharmos isso, analisarmos essas características de Deus. O nome é um desafio para as pessoas decidirem qual aspecto de Deus querem experimentar. Deu para você entender? O nome de Deus é um desafio para as pessoas, para nós decidirmos qual aspecto de Deus nós queremos enfrentar. Qual Deus que você quer que ele existe, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele experimentou algo diferente, né? Bem-aventurado é o homem a quem Deus, ou seja, Eloá, castiga. Jó 5, versículo 17. É interessante nós olharmos que Jó está ali, aí diz o texto: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Falando deste Deus maravilhoso, desses termos em que ele se apresenta para mim e para você. Jó acabou reverenciando a Deus na sua majestade, arrependendo-se das suas palavras inúteis que havia proferido. Escute, vamos abrir um parêntese. Nós às vezes falamos coisas que não agradam a Deus. Você sabia disso? Às vezes nós falamos coisas que, por causa que algo não está dando certo, a gente abre a boca e pá! Já não amaldiçoou Deus, mas se você for ler o livro, ele fala um monte de coisa do dia. Por que ele está dando assim? Por que isso é desse jeito? Por que eu não nasci como... Por que eu nasci como um aborto? Por que às vezes nós estamos desse jeito? Nós não murmuramos, a gente não amaldiçoa Deus, mas a gente reclama de tudo. A gente começa a murmurar com a gente mesmo, não é nem contra Deus, é contra nós mesmos. E aí essas palavras vão enjoando. Sabe aquela pessoa que você chega e está enjoada, meu Deus do céu. Não consegue dar um sorriso. O sorriso dela é assim, está tocando a boca, enjoada, e tanta coisa. Ela começa a lançar palavras o dia todo, só palavra por causa da angústia que ela está sofrendo. E isso acontece com todos nós, é eu e você. Somos nós, homens. Mas Jó, ele recebe a repreensão do Senhor. Uma coisa boa é porque Deus nos visita. O apóstolo Paulo está escrevendo em 1 Coríntios, ele diz: olha, quando vós sois repreendidos, sois repreendidos pelo Senhor. É o Senhor, meus irmãos, que vem a nós e nos repreende. E às vezes a gente não quer aceitar porque foi um homem que falou, e às vezes um homem que a gente não gosta muito, ou que a gente não tem uma simpatia muito por ele. E aí a gente fica chateado: rapaz, esse camarada está usando alguma coisa contra mim. Eu não vou receber. Porém, Jó se submete à palavra que chega. Ele é manso, ele entende que realmente várias vezes abriu a boca e disse: eu vou glorificar a Deus. Claro que houve também um processo, como dizia o pregador ontem. Não foi de repente. Quando Jó vai fazer isso, nos finalmente, Jó 37, 23, ele diz: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Se você for ver também Jó 42, 6, você vai encontrar Jó falando as mesmas palavras. Ou seja, dizendo que ele se arrependeu, ele sabia que ele tinha falado muita bobagem, mas Deus ainda assim o repreendeu para bem e não para mal. Por quê? Porque Jó era um homem justo. Escute, sabe por que nós somos repreendidos pelo Senhor? É porque há uma justiça de Cristo na minha e na tua vida. É por isso que Ele quer bem a nós, é por isso que Ele vem a mim e a você. Aleluia. Do contrário, nós estaríamos renegando Ele. Nós estaríamos renegando Cristo. Ou você pensa que comigo o negócio é mole? É não, meu irmão. Talvez eu seja o que mais apanha daqui desse rebanho, viu? Talvez eu seja o que mais, vem para cá, vem para o canto, anda direitinho.
Meus irmãos, mas eu não vou deixar de estar perto do meu Senhor. Eu digo como disse Pedro, para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Outro dia eu fui ministrar numa congregação nossa aqui, e quando eu cheguei lá, a irmã disse: irmão, é chicote, né, irmão? Rapaz, eu fiquei logo, meu coração chega fechou. Eu digo: chicote, irmão? Chicote. Se fosse bode, irmão, pode ter certeza que era chicote. Mas é a palavra do Senhor. Nós devemos amar a palavra do Senhor. Nós devemos nos alegrar com a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que tem de heresia em nossos dias, escute. Um aspecto da graça é a boa mensagem, a mensagem verdadeira em nossos dias. Existem muitas mensagens ilusórias, até bonitas, mas mentirosas. Existe uma meia-verdade e ela vai iludindo muitas multidões. E as pessoas, às vezes, elas estão negligenciando a sã doutrina. Escute, aprenda a olhar para como Deus se apresenta. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo Deus. Eu quero dizer isso para você. Quando Deus renova sua aliança com Abraão, identifica-se como o El Shaddai. Alguém já ouviu essa palavra, El Shaddai? Pronto. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o El Shaddai, Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ele se apresentando a ele. Por que ele se apresentou? Olha, nós falamos aqui que todas as vezes que Deus manifestou o seu nome, tinha um propósito e um significado. Quando nós estamos no culto, os ouvidos têm que estar atentos. O pregador está pregando, né? A mensagem promessa. Aí Deus falou. Você está entendendo? Deus disse: eu sou. Se revelou nas Escrituras. Deus se revelando. Deus dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora eu te cobrei, anda na minha presença para me operar poderosamente. Existe um propósito quando Deus está se revelando. Em todas as situações. Não é? Deus não anda aleatoriamente. Deus não anda de forma aleatória de jeito nenhum. Pode ter certeza. Você entendeu? Algumas passagens na Bíblia, o termo aparece como alguém que tem o poder para destruir. Algumas passagens apontam que ele se apresenta como El Shaddai, mas com poder, como ele é todo poderoso, né? Ele está ressaltando o atributo de Deus, que é o todo poderoso. Ele chega com poder para destruir alguma situação. O salmista no Salmo 68, versículo 14, ele diz: quando o onipotente, ou seja, o El Shaddai, ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Salmão. Glória a Deus. E no Salmo 13, versículo 6 também. Em outras passagens, em outros textos, porém, a ênfase recai em Deus como aquele que é autossuficiente em tudo. Isso aqui é importante você entender, porque nós estamos caminhando para um clímax, para nós entendermos o processo quando Deus vai se apresentar. Gênesis capítulo 48, versículo 3 e 4 diz assim: e Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. O intuito de Deus se revelar como esse que era em si mesmo autossuficiente era a promessa que ele iria fazer a Jacó. Jacó tinha que entender que o Deus que estava apresentando-se a ele era Deus autossuficiente para fazer tudo o que lhe apraz. O que ele quisesse, ele faria. E ele estava dizendo: Jacó, eu já passei pelo teu pai, já passei pelo Isaac, e agora eu cheguei em ti, eu quero te dizer que eu vou dar continuidade à promessa que eu tenho na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, na tua família, porque para mim isso aí é possível ser feito. Eu posso fazer, eu sou autossuficiente. Ele está se apresentando. Você está entendendo? Para ele nada é impossível.
Nós falamos um pouco na semana passada desses atributos de poder, mas hoje nós estamos falando do nome, como ele se apresenta às pessoas no Antigo e também em nossa atualidade. Louvado seja, não chegamos ainda aqui, nós estamos para chegar, viu? Se der tempo para chegar, né? Louvado seja o nome do Senhor. A natureza de Deus é representada por Elohim, que quer dizer perfeito ou eterno. É outra forma de Deus se apresentar. Quando Abraão se estabeleceu em Berseba, invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Gênesis 21, 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Todos que vivem sob o domínio do pecado, eles precisam desse Deus poderoso e salvador para poderem receber. E se eles não invocarem Ele, como um dia eu e você invocou, não tem quem nos tire o charco de louco. Quem pode fazer isso é Ele. Por isso que a Bíblia começa a ensinar, a nos mostrar, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Elohim, né? Esse Deus que é tão poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías foi grandemente usado pelo Senhor para falar de juízo e consolação. O profeta ouviu o recado de Deus, que se revelou quando revelou seu comissionamento. Isaías 6, os irmãos bem conhecem. Mas é interessante nós olharmos uma coisa ali. Isaías revela o cumprimento das suas vestes, confirmando sua majestade. Isaías revela que os serafins clamavam sua santidade. Santo, santo, santo. Oh, glória a Deus. E pronunciavam o nome pessoal de Deus, Yahvé. Oh, glória a Deus. Isso aqui, meus irmãos, são alguns dos muitos, que tem muito, irmão, muita coisa sobre o nome de Deus, porque quando Moisés está lá no Êxodo, capítulo 3, e ele vai à sarça, os irmãos lembram desse episódio? E ele chega ali na sarça, a sarça está pegando fogo, e ele diz, Senhor, ele diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu quero que tu vá lá. Aí ele diz, mas quem eu vou dizer que tu é? Aí entram os nomes todos que nós já estudamos, e muito mais que existe. Ele vai dizer, eu sou o que sou. Ou em outra tradução ele diz, eu sou o que serei. Eu serei o que serei. Ou seja, da maneira que eu quiser me apresentar, dentro da circunstância que estiver acontecendo, eu chego e me apresento como aquele que vai resolver a causa, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu entendi o mistério dos nomes. É por isso que ele se apresenta lá para Josafá, e Josafá levanta a bandeira, não é assim? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele se apresenta, aleluia, em Gênesis 22, aleluia. Ele diz, é o Deus da provisão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele proveu um carneiro, um cordeiro para si, louvado seja. É por isso que eu entendi que na Bíblia, volta e meia, você vai encontrar momentos em que Deus está se apresentando. E a pergunta é, você já sabia disso? Você já parou para pensar no culto, quando Deus se apresenta? Quando Deus fala verdadeiramente, que é Deus, sem emocionalismo, sem grito, a voz dele, a palavra dele suando, dizendo, eu estou aqui, eu conheço a causa, eu vou resolver, eu sou o Deus tal, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus que resolve, eu sou o Deus vingador. Você já parou para pensar nisso? Que muitas das vezes nós estamos no culto, mas não percebemos como Deus está se revelando na sua palavra, porque às vezes não conhecemos como Deus se apresenta, e a gente pensa que é de outra forma. A gente espera que alguém venha aqui em mim e me conte o que eu fiz ontem, para a gente poder dizer que foi Deus. Eu vi uma pessoa dizendo que o testemunho dele vale mais que a palavra, eu discordo. Totalmente. A palavra está acima de qualquer testemunho de vida. Agora, para validar o meu testemunho, a palavra tem que ter o testemunho, claro. Mas só o meu testemunho, sem a palavra, minhas experiências pessoais, que sejam com Deus, não é suficiente para manter a tua fé, a tua espiritualidade. É preciso a palavra estar sempre em ascensão. Escute, eu posso não prestar para nada, mas a palavra que eu pregar vai ser boa e eficaz para a tua vida. Eu vou para o inferno, mas você vai para o céu, porque você ouviu a palavra. Você está entendendo? Agora, se eu estiver bem com Deus, aí eu vaso de honra, é para o céu, né? Pregando direitinho, né? Glória a Deus.
Você tem que entender isso. Tem que viver e pregar. Agora tem que pregar. A palavra está na frente de qualquer experiência humana. Ah, mas eu estou esperando que ninguém se levantou aqui, rapaz, falando em língua, veio até mim, botou a mão na minha cabeça e disse que ontem eu tinha sentido uma dor de barriga. Não Deus não está falando no culto, não. Ei, escute. Deus fala aqui. Deus fala aqui. E quando você não escuta, Ele visita os teus sonhos. Aí quando você ainda